Você sabia que existe uma Europa no sul do Brasil? Isso mesmo, milhares de imigrantes que vieram do velho continente há mais de 100 anos para chamar o sul brasileiro de lar. Em maioria, italianos, alemães, austríacos, portugueses, desde os polacos e seus costumes e tradições, até os chamados sangue vermelho, que parecem que o vinho corre nas veias. Até mesmo os que nos ensinaram tudo que o mar tem a oferecer, com um linguajar parecido com o que falamos nos dias de hoje. Imigrantes que vieram atrás de uma terra para chamar de lar e transformaram o sul do país em uma extensão da sua terra natal. E começa mais uma temporada do Viaje Mais. Dessa vez ela vai ser feita de uma forma totalmente diferente. Como você pode perceber, a gente vai de excursão mais uma vez pelo sul do Brasil. Mas a ideia desta temporada, que você vai acompanhar ao longo de 3 meses, é mostrar os países que colonizaram o nosso sul brasileiro. É a temporada Europa Brasileira que começa agora para você. E nessa maravilhosa excursão de ônibus pela Europa brasileira e as principais cidades e culturas do sul do país, a sua primeira parada é um mergulho na cultura alemã de Santa Catarina. O nosso destino de hoje são as incríveis cidades de Pomerode e Blumenau. E direto aqui do Vale Europeu, a cidade de Pomerode, cidade mais alemã do Brasil, isso porque mais de 70% da população fala um dialeto que só se encontra na Alemanha. Nem na região norte da Alemanha se fala tanto esse dialeto como aqui na cidade de Pomerode. E é esse destaque da cultura alemã que eu te apresento no Viaje Mais de hoje da Europa Brasileira. O pequeno município de Pomerode, de quase 35 mil habitantes, fica no chamado Vale Europeu de Santa Catarina, que ao todo engloba 12 municípios da região próxima ao Vale do Rio Itajaí. E o que está se tornando o Vale Europeu hoje aqui, para quem que vem visitar? É cada vez mais um destino turístico, né? Eu acho que tem sempre o fundamento, que é a base cultural da imigração alemã, imigração italiana em algumas partes aqui do Vale Europeu. E cada vez mais vem se profissionalizando, né? Não só com festividades, com eventos, mas também aí com empreendimentos que vêm cada vez mais oferecer mais opções de lazer, de entretenimento para o turista que visita o Vale Europeu. E Pomerode em si? Pomerode às vezes sempre ficou um pouco à sombra de Blumenau e hoje Pomerode está se destoando também como uma cidade turística aqui, né? O turista que vem aqui pode encontrar o quê? Pomerode soube aproveitar muito bem vamos dizer, o fato de ser considerada a cidade mais alemã do Brasil. Então hoje em Pomerode tem uma grande variedade de restaurantes, não só de comida típica, mas de outras também. Vários parques, vários museus, zoológico, visitações a fábricas, lojas de produtos fabricados aqui em Pomerode. Legal, e para quem vem aqui também pode ver aí o dialeto pomerano, né, que todo mundo da cidade fala. O senhor também fala? Não, eu não falo plato. Aqui o pessoal tem o pessoal que fala, né, os mais tradicionais, que falam Plattdeutsch, que é o dialeto que realmente veio da Pomerânia. Tem o alemão, né, que era a linguagem usada aí pela igreja nas escolas, e no alemão eu me viro, né? E o português, que para muitos dos habitantes mais tradicionais é a terceira língua, vamos falar assim. Olha só, a terceira língua, viu só, gente? Que curiosidade! Quer vivenciar algo diferente aqui no sul do Brasil?
simplesmente se teletransportar para uma cidade aí do norte da Alemanha, mas estando aqui, ó, em Santa Catarina, é só conhecer o Vale Europeu e participar, é claro, desse roteiro incrível chamado Europa Brasileira. Pomerode tem suas características particulares. Uma delas, que a maioria de seus habitantes ainda fala o dialeto da região da Pomerânia e o alemão como língua principal. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a maior parte da Pomerânia foi anexada à Polônia e apenas uma pequena parcela ficou com a Alemanha. Com isso, os pomeranos acabaram emigrando para outros países, perdendo grande parte de seus costumes. Uma prova disso é que o Brasil tem hoje mais falantes da antiga língua pomerana do que a própria Alemanha. E a cidade de Pomerode, em Santa Catarina, é com certeza um grande trunfo para que isso fosse preservado por aqui. Uma outra particularidade da cidade são as construções feitas com a técnica enxaimel, onde não se há pregos nem parafusos. As madeiras são numeradas e encaixadas uma a uma até se formar o esqueleto da casa, que logo na sequência era preenchido os buracos com diversos materiais e o que se tinha de mais abundante na propriedade, seja barro, tijolos e já até utilizaram matéria orgânica como esterco para fazer as paredes. Em Pomerode, essas construções são tão características que existe hoje a Rota do Enxaimel. São cerca de 50 casas ao longo de 16 quilômetros em um percurso tombado pelo Patrimônio de Paisagismo, pelo Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IPHAN. Estou aqui com a Renate, que é uma das guias do passeio aqui da Europa Brasileira. Renate, essas construções que a gente está atrás aqui são características aqui de Pomerode. Exato. Que construções são essas? Muito bem. Essas casas, como vocês podem observar, nós temos aqui uma do lado direito e do lado esquerdo, são as famosas construções em enxaimel, é o estilo germânico mais conhecido. Pomerode, fora da Alemanha, é a cidade que concentra mais casas nesse estilo. São mais de 200 casas em enxaimel. Nós estamos exatamente aqui na entrada da Rota Enxaimel. Ali vocês podem ver a indicação que mostra as casas dos agricultores em estilo enxaimel. É muito interessante, eles são muito receptivos, algumas vocês podem parar, tirar foto, até eles oferecem um cafezinho. E qual que é a característica básica, então? A gente vê esses tijolinhos. Isso, o enxaimel, há relatos dele de há mais de 1000 anos antes de Cristo, porque as pessoas, como eram agriculturas de subsistência, elas tinham que carregar as casas, então madeira, e antigamente era estopa, pedra, resto de árvore, matéria orgânica, era fácil para encher esses buracos depois de instalada a madeira. E para conhecer Pomerode todinha, você pode contratar um passeio mais que especial. O Pomerzug, o trenzinho de Pomerode, que passa pelos mais diversos cantos da cidade. Um deles é a própria Rota do Enxaimel, como também os diversos portais que a cidade contém. Mas o charme mesmo é andar com o Pomerzug pelo centro da cidade, em suas ruas extremamente floridas, e conhecer Pomerode de um jeito único, com músicas típicas da região e moradores locais auxiliando no caminho. Estou aqui com o Siegfried, que comanda esse passeio de trem aqui por toda a vila aqui de Pomerode. O Zig estava me contando que dentro da casa dele, vocês não falam português. Só alemão mesmo, meus avós, meus pais, meus filhos, é só alemão. Né? E esse passeio de trens que vocês fazem é bem animado, mostrando toda a cultura aqui da região, sempre com músicas animadas. É isso que vocês querem passar para os turistas que vêm aqui a Pomerode? Sim, e transmitir o alemão, que Pomerode é o alemão que predomina. Né? Olha só. Então, na sociedade é tudo alemão. Se for lá falar com alguém, eles vão primeiro falar, não é português. É só alemão mesmo. Então se chegar alguém aqui falando português, já sabem que é de fora. Sim. É mais uma curiosidade dessa cidade aqui, que faz parte do Vale Europeu. Aqui coladinho a Blumenau, você tem que conhecer Pomerode, uma cidade genuinamente alemã. Vem conhecer aqui o Siegfried, vem fazer esse passeio maravilhoso aqui de trem. Para encerrar, seu Siegfried, convide o povo em alemão para vir aqui conhecer Pomerode. Kommt alle nach Pomerode, fahren mit die Bahn von der Pomersung und alle freundlich essen wir in Pomerode. Aí, viu só? Estou esperando você.
Estou aqui com a Carla, que é uma das guias também aqui desse Vale Europeu incrível. Está aqui diante de uma casa legítima em Chaimel, você explicou, ela foi toda trazida para cá, né? É para deixar essa cultura viva aqui no centro de Pomerode. É isso mesmo, é. Porque como aqui é uma cidade que tem um grande acervo de casas em Chaimel, o maior acervo inclusive fora da Europa, né? Essas casas, na maioria delas, estão em lugares mais retirados do centro da cidade. E essa técnica permite que ela seja montada e desmontada. Por isso ela foi desmontada onde ela estava e foi trazida para cá e montada aqui. Essa trama das madeiras, né, que são todas encaixadas, são numeradas, então você desmonta onde ela está, traz para cá, monta toda de novo e está ela linda aqui para receber o turista, para mostrar o que é uma técnica de Chaimel. Durante o passeio, você explicou essa língua diferente, a Pomerânia, né? Essa língua diferente, esse dialeto que é falado mais aqui do que na própria Alemanha, é isso mesmo? Na realidade, com a imigração, eles acabaram mantendo um pouco desse dialeto que veio, né, trazido da Pomerânia, e algumas famílias ainda falam o Plattdeutsch, que é um dialeto. Ele é parecido com o alemão, ele é uma mistura, você não sabe muito bem se é alemão, se é inglês, mas algumas famílias ainda falam o Plattdeutsch. Para o pessoal de casa se localizar, Pomerânia, o que é a Pomerânia? A Pomerânia, na realidade, hoje, ela está inserida numa parte da Polônia, né, no sul da Polônia, e um pedacinho dentro da Alemanha. Isso aconteceu depois da Segunda Guerra, né, quando houve todas as mudanças, né, dos países. Então, um pedacinho da Pomerânia hoje ficou dentro da Polônia. Tem uma data exata de quando essas famílias começaram a chegar aqui nessa região de Santa Catarina? Aqui em Pomerode, especificamente, elas começaram a chegar em 1863. Para quem vem aqui no Vale Europeu, vai encontrar o quê? Nossa, muita coisa, gente. Tradição, cultura, hábitos, costumes, né? A gastronomia é muito forte, a dança, o folclore, o idioma, porque aqui 70% praticamente da população ainda fala alemão no dia a dia, nas suas casas. As escolas, inclusive, ensinam o alemão como uma segunda língua. Trajes, alguns mantêm os trajes, a cultura propriamente dita, né, é mantida por muitas famílias também, e como eu falei logo no começo, a gastronomia então é fantástica, né? Realmente é ver um pedacinho da Europa brasileira aqui no sul do país, na região aqui do Vale Europeu de Santa Catarina. Só está esperando você para vir aqui conhecer todas essas delícias. Pomerode é um charme, e essa só é a nossa primeira parada da chamada Europa brasileira. Se você gosta de cultura, essa é a viagem certa. Um roteiro rodoviário maravilhoso que explora o que de melhor o sul do país tem a oferecer. Sempre com guias locais, explicando as curiosidades da colonização de cada cidade, o que faz um enorme diferencial no passeio. Gostou? Então confere só e não fique de fora dessa. Você sabia que existe uma Europa no sul do Brasil? E a Schultz, uma das maiores operadoras de turismo do país, reuniu todas essas culturas em um roteiro de tirar o fôlego. E é claro que Curitiba, a capital mais europeia do país, seria a porta de entrada dessa viagem. Partindo de Curitiba, serão 12 dias de viagem rumo às cidades mais europeias do sul brasileiro. Um circuito rodoviário que mostrará com detalhes as mais belas paisagens e cidades do sul do Brasil. As primeiras paradas são nas incríveis cidades de Pomerode e Blumenau, onde o destaque é a incrível cultura alemã. Na sequência, os encantos e a tradição de Florianópolis e tudo que a cultura portuguesa e a incrível gastronomia lusitana deixou por ali. Mas esse roteiro incrível não podia deixar de lado a cidade mais romântica do sul do Brasil. E nele, você desfruta das delícias turísticas e gastronômicas de Gramado e Canela de um jeito exclusivo. E com passeios de tirar o fôlego. E que tal estender um pouco mais pela Serra Gaúcha e conferir um pedacinho da Itália no sul do Brasil? E é claro que Bento Gonçalves, a capital do vinho, e sua incrível epopeia italiana estariam dentro deste roteiro. E quase no fim dessa jornada, você ainda conhece um pouco da colonização austríaca e sua incrível gastronomia na cidade de Três Itilhas, o verdadeiro Tirol brasileiro. Todos os trajetos são curtos e realizados durante o dia para se apreciar as belezas de cada região. As pernoites são feitas em hotéis de ótima qualidade, muito bem localizados e com café da manhã. No pacote já estão inclusos 7 refeições em restaurantes recheados de história. E falando em história, toda a viagem é acompanhada com guias locais, o que traz um enorme diferencial em cada passeio. Gostou desse roteiro?
As saídas são mensais, então procure o seu agente de viagens e não fique de fora dessa. E continuando nosso tour pela colonização germânica de Santa Catarina, não podíamos deixar de fora um expoente quando se fala nessa colonização, que é, claro, a cidade de Blumenau. Com quase 362 mil habitantes, é a maior cidade do Vale do Rio Itajaí. E a cidade que homenageia o químico e o farmacêutico Dr. Blumenau no nome, tem várias curiosidades. Estou aqui com a Renate, a gente saiu lá de Pomerode, já estamos aqui em Blumenau, cidades coladinhas aqui do Vale Europeu. Renate, o que a gente está mostrando aqui nessa trilha? O que a gente tem aqui? Pois bem, Fernanda, a gente trouxe o nosso grupo hoje para ver uma atração curiosa do Brasil, talvez até do mundo. Nós temos aqui em Blumenau o único cemitério de gatos. Criado em 1880 por Edith, sobrinha neta do fundador da cidade, o cemitério de gatos hoje se tornou um dos grandes pontos turísticos do local. Segundo a história, a jovem tinha muito afeto aos felinos, que ao morrerem, ganhavam funeral, cortejo e túmulos que estão ali até hoje. Mas outro ponto marcante da cidade é por ela ser conhecida como a capital da cerveja do país. E lá se tem até museu para homenagear a bebida, que é a mais consumida por nós brasileiros. Bom, como Blumenau é a capital da cerveja aqui do nosso país, nós estamos aqui no Museu da Cerveja. Eu estou aqui com a Samantha, que é turismóloga, que vai contar um pouquinho da história desse museu. O que a cerveja representa aqui para a cidade de Blumenau? A cerveja chegou em Blumenau em 1860, trazida pelo Heinrich Rosen, que foi o primeiro cervejeiro industrial da nossa cidade. Então, a partir dali, começou toda a história da evolução da cerveja. Em 1996 foi inaugurado o museu, que traz peças de várias cervejarias da cidade. É um museu que recebe muitos visitantes anualmente. Em julho desse ano nós recebemos 10 mil visitantes interessados na história da cerveja da nossa cidade. Então, mais de 100 anos que a cerveja reside aqui. Reside aqui. E hoje a cidade conta aí com a maior Oktoberfest fora da Alemanha. Fora da Alemanha. Então ela recebe turistas também do mundo inteiro. E agora dentro da Oktoberfest nós temos também várias cervejas diferentes das cervejeiras artesanais da nossa cidade. Bom, aqui conta um pouquinho da história da cerveja em si, né? A gente viu ali que surgiu no Egito, é isso mesmo? Ela surgiu no Egito, trazida também pelos sumérios. Existe uma lenda, agora a gente não sabe se é uma lenda ou se é uma história real, que quem descobriu a cerveja foi uma mulher. Olha só, que interessante. Então, a nós mulheres, palmas pra gente. A história conta que ela trabalhava na parte de plantação e o marido ia à caça. Só que ela chegou uma hora, ela se atrasou na organização dos grãos e deixou ele fora. Claro, aí o que acontece? Ele trabalha, o grão trabalha. Sim. E para o marido não ver que aconteceu isso, ela acabou colocando ele para dentro de casa, esse líquido que aconteceu com esses grãos, e ela deixou ele escondido na despensa. E quando o marido chegou da caça, ele estava com sede, estava cansado, ele acabou encontrando esse líquido e tomou. Foi um acaso. Foi um acaso, foi um acaso. Tomara que seja verdade essa história, né? Olha que interessante. E o museu, como funciona? Ele é aberto sempre? Como que é? Ele é aberto de segunda a segunda, das 9 da manhã até as 17 horas, de segunda a sexta, sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã às 16 horas, e ele é gratuito. E o Viagem Mais já teve a honra de gravar a maior festa da cerveja das Américas, a Oktoberfest de Blumenau. O local dessa grandiosa festa, que atrai milhões de pessoas, são os pavilhões coladinhos da Vila Germânica. Vila que fica aberta aos turistas e moradores o ano todo e é um pedacinho mais que especial de Blumenau. Lá se pode comprar lembranças, roupas e, é claro, provar muitos estilos de cervejas diferentes. Estou aqui com o Alisson nesse cenário maravilhoso que é a Vila Germânica, um cenário que mexe, né, com todo mundo que chega aqui. A pessoa se sente tão bem acolhida aqui, primeiro com a música maravilhosa que a gente tem aqui na frente, gastronomia impecável e esse ambiente maravilhoso. Como é ser proprietário de um restaurante aqui, ó, na porta de entrada dessa vila incrível? É um prazer imenso sempre atender todos, né? É o maior prazer do mundo. Nossa casa é uma casa especializada em cervejas, né? Então o público que vem do Blumenau, por ser a capital brasileira de cerveja, também vem especificamente em busca de algo novo. Provar e degustar e viver uma experiência única, ímpar, né? Desde o cliente que não conhece cervejas artesanais, que tem um primeiro contato, até um público cervejeiro, até um mestre cervejeiro,
e sabe daquilo que está consumindo nas nossas mesas. E a gente deu uma olhada ali, tem nada mais nada menos que mais de 40 cervejas. O Alisson não é nada básico, se falando em cerveja, 40 torneiras num local só, é para impressionar, né? 40 torneiras de chopps e um detalhe, elas não são fixas, né? Elas têm um rodízio semanal, né? Agora mesmo eu estou em processo de troca ali de cerveja e praticamente numa semana ela roda em torno de 3, 4 vezes numa semana. Quantas cervejas diferentes você tem ali? Na nossa loja, em garrafa pasteurizada, nós trabalhamos com 300 rótulos de cerveja. E aí os estilos que variam, que rodam nas taps, nas torneiras, aí são mais de 140 estilos de chopps, né, de cervejas artesanais não pasteurizadas. Ou seja, é cerveja para qualquer gosto. Gosta de cerveja mais forte, mais fraca, IPA, Weiss? Não tem. Tem que vir aqui. E não é só de bebidas que a Vila Germânica é famosa, mas também por oferecer os pratos mais típicos alemães preparados ali mesmo. Estou aqui com o Rogério do restaurante Vila Germânica. Para começar, a Vila Germânica já é um estopim e um dos principais expoentes da cidade aqui de Blumenau. E o que vocês agora estão oferecendo nesse ambiente maravilhoso e novo que é o deck? O deck a gente traz uma leitura de pratos típicos alemães em formato de petiscos para você poder aproveitar no seu happy hour, nas horas de descontração, né? Aproveitando bem com o chopinho e tudo mais. Aí a gente tem bolinho de joelho de porco. Olha só. Né? Uma coisa bem autêntica da casa. Pastelzinho de marreco. Mini salsichinhas alemãs. Croquete de linguiça Blumenau para uma das linguiças mais comuns na cidade, né? Leva o nome da cidade. O frikadellen, que são almôndegas de marreco. Olha só. Um recheio de marreco. As nossas tirinhas de schnitzel, né? Empanadas. Caramba! Então quer dizer, são pratos geralmente servidos no almoço. Aquele almoço mais pesado, assim, aquela comida alemã mais robusta, mas agora oferecidos de forma... No happy hour aí, para você conseguir experimentar tudo que você experimentaria numa refeição completa, no almoço, mas agora de uma forma de porções. Gostou de conhecer um pouco mais da cultura germânica das cidades de Pomerode e Blumenau? Esse foi um dos episódios da chamada Europa Brasileira. Perdeu alguma parte do programa ou quer revê-lo? Entre em nosso Facebook, viagemais.tv. Quer ver os melhores ângulos e dicas de viagem? Siga nossa página no Instagram, viagemais.tv. E todos os programas do Viagem Mais até agora estão disponíveis em nosso canal no YouTube. É só acessar viagemais.tv e se inscrever no canal e você pode conferir todo este material de mais de 3 anos de programa. Eu te espero no próximo final de semana com mais Europa Brasileira para você.